Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Vamos dar início aí à nossa sexta unidade, correspondente à nossa sexta semana da disciplina de topografia. Então vamos abordar aí, pessoal, o nosso tema relacionado à altimetria. Espero que todos estejam bem. Bom, nessa semana, pessoal, para essa aula aqui, nós abordaremos aí os conceitos de cota e altitude, os métodos de nivelamento, as curvas de nível, o perfil transversal, as curvas de nível e os principais acidentes geográficos e, posteriormente, as referências. Então, ajustando a nossa tela, vem com dois conceitos iniciais do que é cota e o que é altitude. Cota, pessoal, olha aqui, é uma distância vertical relacionada a um ponto arbitrário, ou seja, um ponto qualquer. Então, é um nível qualquer, por exemplo, aí na superfície terrestre, ok? Então, um nível aparente. Então, uma distância vertical até o ponto considerado na superfície física da Terra. Posteriormente, a altitude é também uma distância vertical, porém, o seu marco zero, o seu início, é no nível do mar. Então, a sua referência aí é o nível do mar e vai até um ponto na superfície terrestre, conforme vocês verificam aqui nessa distância vertical até o ponto A. Tudo bem? Passando em diante, então ajustando aqui, vamos para os métodos de nivelamento. Então nós temos aí o nivelamento geométrico ou nivelamento direto, é aquele em que nós utilizamos o nível óptico com a régua e daí nós realizamos leituras de visadas horizontais. Posteriormente, o nivelamento trigonométrico, então trabalhamos aí com visadas inclinadas, onde nós chegamos aí em distâncias horizontais após a aplicação e auxílio da trigonometria e ângulos de inclinação para que nós possamos aí determinar tanto a cota ou a altitude de um ponto por meio de relações trigonométricas. Okay? Então, por exemplo, aí, o teodolito, onde é um equipamento que faz leitura de fios e ângulos através de visadas inclinadas. Depois, o nivelamento barométrico, então ele baseia, por exemplo, na relação entre pressão e altitude, lembrando que quanto maior é a altitude, menor é a pressão. Okay? De acordo com que eu estou subindo, eu estou diminuindo a pressão. Então, a pressão é inversamente proporcional à altitude. Então, aí nos métodos de nivelamento, por exemplo, quando eu utilizo o nível óptico, então quando a referência ela é no ponto de estação e um ponto visado qualquer. Ou seja, qual que é o desnível do ponto do que o meu equipamento está estacionado e um ponto visado qualquer. O desnível é a altura do equipamento menos o fio médio do ponto visado. Significa que, se a altura do equipamento for maior do que a altura do fio médio, o meu desnível é positivo. Logo, o meu terreno ele desceu, está mais baixo do que o ponto que o meu equipamento está estacionado. Então, estou indo do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Ok? Exemplo aí, a referência no ponto de ré com visada nos pontos de vante. Então, o desnível aí, olha aqui embaixo. Então, eu levo a régua na ré e levo a régua na vante. Então, vai ser o fio médio da ré menos o fio médio da vante. Exemplo aqui, olha lá, para esse desnível ser positivo, o fio médio da ré tem que ser maior do que o fio médio da vante. Se ele é maior, significa que esse ponto está mais baixo, a régua desceu no terreno. Então, esse fio maior menos esse menor, eu tenho um desnível positivo. Realmente, esse ponto aqui ele está mais alto, o ponto B está mais alto do que o ponto A. E assim por diante, ok? Posteriormente, nós podemos também trabalhar aí com a estação total. Exemplo, uma referência no ponto central do equipamento com o centro do prisma. Então, vamos alocar aqui nosso visor. Olha lá, pessoal. Então, o desnível entre o ponto que está localizado onde o equipamento foi nivelado e o ponto visado vai ser o quê? A altura do equipamento menos a altura do prisma mais a distância vertical. Então, daí eu chego no desnível do ponto que o equipamento está estacionado até o ponto visado. Podemos trabalhar também com mangueiras de nível, trenas, clinômetros ou aclímetro, dentre outros dispositivos. Então, esse aí nós precisamos do auxílio de balizas, pontos de apoio, níveis e etc. De forma geral, a cota do ponto B é a cota do ponto A, mais o desnível do ponto A até o ponto B. Posteriormente, nós temos aí os métodos de nivelamento. Olha lá, pessoal, os pontos levantados e suas respectivas cotas. Então, a parte superior aqui, eu tenho os pontos com cotas mais elevadas e a parte inferior, os pontos com cotas de menor valor. Consequentemente, eu vou conseguir definir qual que é o sentido de declive do terreno. Então, olha ele aqui, ó. Então, o sentido de declive do terreno vai ser sempre do ponto mais alto para o ponto mais baixo.
ok? Então esse é o sentido de caída do terreno, por exemplo. Então passando em diante aqui. Estou com um problema no ajuste aqui da minha imagem. Então vamos lá, pessoal. As curvas de nível, então, por exemplo, elas são curvas fechadas, formadas aí a partir da interseção de vários planos horizontais, conforme vocês estão percebendo aqui com a superfície do terreno. Lembrando que cada curva de nível possui a sua cota altimétrica, então são isolinhas. Então todos os pontos que estão em cima dessa linha, por exemplo, aqui, eles possuem cota de valor 100. Então são isolinhas. Essas curvas de nível, essas isolinhas, elas tendem a interceptar o sentido de declive do terreno. Então nós utilizamos técnicas de interpolação para o traçado das isolinhas. Olha lá, é a extração da terceira dimensão. Então, principalmente aí através da coordenada Z. Olha lá, vocês percebem aí que nós conseguimos representar também o relevo do terreno. Posteriormente, vamos trabalhar com essa técnica de interpolação. Então, olha lá, esse método de interpolação ele permite construir um novo conjunto de dados a partir aí de um conjunto de dados discretos previamente pontuais e também conhecidos. Exemplo, eu tenho um ponto C com cota 75, porém eu não tenho o ponto C alocado nessa reta. Então eu tenho uma distância gráfica no papel do ponto A até o ponto B de 7,5 centímetros. Eu quero saber qual que é a distância de A até C. Então, por exemplo, eu sei qual que é o desnível de A até B. Então vai ser a diferença de cota. Olha lá. O ponto B tem cota 86,1 e o ponto A cota 73,2. Então a cota maior menos a cota menor vai me dar o desnível de A até B. Então 12,9 metros. É positivo por quê? Porque o ponto B está mais alto do que o ponto A. E o desnível de A até C vai ser quanto? Vai ser a diferença de cota. A cota do ponto C é 75 menos a cota do ponto A 73,2. Logo eu tenho um desnível de A até C de 1,8. Significa que isso tudo aqui vale 7,5 centímetros, que corresponde a um desnível de 12,9 metros. É a cota de B menos a cota de A. Então, o desnível de A até C, que nós calculamos anteriormente, olha lá, 75 menos 73,2 é 1,8. Vai corresponder a uma distância x gráfica. Logo, eu chego num x aí de 1,04 centímetros. Logo, se eu pegar minha régua aqui, puxar 1,04 centímetros, eu vou encontrar a posição do ponto C. Considerando que essa distância aqui na régua tem 7,5 centímetros. Ok? Passando em diante, pessoal, nós trabalhamos também, traçamos o perfil transversal. Então, nós realizamos cortes verticais no terreno ao longo de uma determinada linha. Olha lá o corte vertical. Então, daí eu consigo ver o perfil do meu terreno. Então, nós obtivemos aí a partir da interseção de um plano vertical com o terreno. Então, é essa secção aqui, corte vertical. Isso tem grande utilidade, principalmente na engenharia. Então, o traçado do perfil do terreno, nós realizamos principalmente aí por meio das curvas de nível. Então, por isso a sua grande utilidade. Olha lá, olha o traçado do perfil. Isso daqui vai ter principalmente grande importância na parte de cálculos de volume em topografia. Então, corte e aterro. Então, as seções transversais, isso tudo vai relacionar principalmente a movimentação de terras, assim como o planejamento e a orçamentação. Então, como que nós fazemos isso daí? Inicialmente, nós demarcamos os pontos. Olha lá. Então, na onde que esse ponto encontra com a curva de nível, nós traçamos uma reta. Então, esse é o traçado aqui da seção. Nós marcamos o ponto de encontro com a curva de nível. Então, A, o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o ponto B. Posteriormente, nós medimos a distância gráfica de cada segmento. Então, A1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 6B. Então, abrimos essa planilha aqui, distância gráfica, multiplicamos pelo valor da escala, chegamos na distância real. E o desnível é a diferença das curvas de nível. Cada curva de nível tem a sua cota. Por exemplo, se elas estão divididas aqui de 1 em 1 metro, logo o desnível de A até 1 é 1 metro, de 1 até 2 é 1 metro, e assim respectivamente. Então, por exemplo, aí, a combinação da distância horizontal e da diferença de nível ou desnível vai me permitir, por exemplo, representar o perfil do terreno por meio da hipotenusa. Olha aqui ela em azul. Então, a resultante aqui, se eu aplicar um teorema de Pitágoras, eu vou encontrar a hipotenusa. A hipotenusa, por exemplo, é o perfil do terreno em azul. Então, também nós acostumamos empregar escalas diferentes, tanto para o eixo X como para o eixo Y. Então, vocês podem observar aqui que
A escala vertical ela costuma ser 10 vezes maior do que a escala horizontal. Qual que é o objetivo? Poder enfatizar o perfil do terreno. É o famoso exagero vertical. Então, lembrando aí que curvas de nível muito afastadas estão associadas a terrenos planos. Curvas de nível próximas entre si estão associadas a terrenos acidentados. Como nós calculamos aí a declividade do alinhamento em percentual ou em ângulo? Então, por exemplo, em percentual é uma relação entre a diferença de nível pela distância horizontal vezes 100. E em ângulo, a declividade é um arco cuja tangente tem uma relação da diferença de nível pela distância horizontal. Posteriormente, pessoal, temos algumas representações aí, então, principalmente na engenharia, tal como na hidrologia, estradas e assim por diante. Então, uma colina é uma elevação suave, alongada, geralmente com uma altura aí de 200 a 400 metros. Depois temos um monte aí, é uma elevação de forma variável, abrupta, com uma altura entre 200 e 300 metros. Um morro, uma elevação bem semelhante a um monte, com uma altura entre 100 e 200 metros. Vale lembrar que todos aparecem isolados no terreno. Podemos ter também aí um terreno que aparece diversos acidentes geográficos associados. Agora partimos aí para o principal também. O espigão ele é uma elevação alongada, olha aqui, isso é um formato espigão, então essa parte do meio que está saindo, está mais alto. Isso também vai dar o sentido de caída da água. Posteriormente o corredor, então uma faixa do terreno entre duas elevações. Olha lá, a borda está mais alta, então isso está caindo. Isso daqui para esse sentido, então vai partir do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então isso vai formar um corredor. Posteriormente, aí um talveg. O talveg é a linha de encontro das vertentes. Olha lá, essa linha no meio aqui é a linha que vai formar os cursos d'água. Então, devido aí à drenagem natural, então do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, isso vai encontrar aqui embaixo. Por exemplo, vai formar os rios, os cursos d'água, os córregos e assim por diante. Temos aí o divisor de águas, que é uma linha formada aí. Então, é uma linha formada pelos pontos mais altos e que as águas tendem aí a chegar primeiro no divisor, se dividir para formar, por exemplo, o talveg nos pontos mais baixos. Então, aí é uma linha formada pelos cumes. Então, está ele aqui, ó, cota 50, ponto mais alto. Então, essa água vai escoar tanto para cá como para cá e vai formar os talvegs. Temos aí a garganta, também conhecido como colar. Então, é o ponto mais baixo de um divisor de águas, por exemplo. Então, lembrando lá na forma de pudim, então tem aquela parte fina que sai. Então, aquela parte de baixo, por quê? Porque é um ponto mais baixo de um divisor de águas e o ponto mais alto dos talvegs. Então, por exemplo, aqui eu tenho a linha que vai dar origem à garganta. Então, a linha divisora de água, no ponto mais baixo da linha divisora de água, que é o ponto mais alto dos talvegs, vai formar a garganta. Então, consigo ver aqui embaixo também, olha lá, ponto 70. Então, aqui vai formar, por exemplo, na cota menor, as gargantas. E posteriormente o divisor de água, cota 90 e cota 90, está associado aí à linha divisora de água. Pessoal, essas são as nossas referências de aula, Borges, Comastri e MC Cormac. Me coloco à disposição para auxiliá-los. Então essa parte também é bem interessante aí. Logo mais eu venho com a segunda parte relacionada à altimetria, com exercícios práticos. Então peço que vocês leiam o material, interpretem aí. Qualquer dúvida me coloco à disposição na caixa de correio. Ok? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, vou deixando o meu muito obrigado. Desejo uma boa semana de trabalho a todos vocês, também de estudos. Qualquer dúvida, me coloco à disposição para auxiliá-los. Contem comigo sempre lá na caixa de correio. Tudo bem? Deixo um abraço a todos vocês, o meu muito obrigado. Um tchau, tchau e um até mais.